Bom, eu vi outro dia um levantamento que vocês fizeram, comparando as armas em circulação no Brasil, as armas do acervo do Exército da Polícia Federal, e vocês fizeram a conta, dava 1.150.000 armas, se eu não me engano, a mais, né, 2 anos depois da posse de Bolsonaro, do que no dia em que ele tomou posse. Agora, eu achei estranho o tipo de armamento que vem sendo vendido no Brasil, porque a arma mais vendida é uma carabina CBC calibre 22. Ela é uma arma que serve para caça, mas ela não é uma arma de combate, ela não serve para atuação em guerra, por exemplo, uma guerra civil, essa coisa toda. É uma arma que tem uma munição muito pequenininha, né? Muito pequenininha e muito leve. Eu queria saber de você, e depois são as pistolas, né? A pistola Taurus, que é a mais barata, dizem que é uma porcaria, mas é barata, e vem a Glock, essa coisa toda. Para que servem essas armas na mão dessas pessoas? Você acha que uma população armada com carabina Flaubert e pistola Taurus vai derrubar ou garantir a continuidade de um governo? Acho muito difícil, né, com essas armas, e acho que essa própria discussão, né, que vem muito dos Estados Unidos, de milícias armadas, ela é muito difícil você fazer, ela está mais baseada numa ficção do que, de fato, numa possibilidade, né. Agora, eu chamo a atenção, Fábio, que, assim, por mais que essas sejam as armas mais vendidas, é importante a gente destacar que o presidente Bolsonaro aumentou em 4 vezes a potência de armas que podem ser compradas pela população comum, né? E eu acho que esse número de armas, por exemplo, de calibre 22, que é um calibre mais baixo, menos letal, ele tem muito mais a ver com um problema de falta de poder aquisitivo do que uma vontade de comprar uma arma mais potente, né? Então, a gente tem hoje alguns revólveres que podem ser comprados por civis que ameaçam as blindagens que a gente tem aprovadas no Brasil, né? Então, isso para falar das armas liberadas para civis, mas na perspectiva desses CACs, colecionadores, atiradores, caçadores, eles podem hoje, pela liberação do Bolsonaro, ter acesso até 30 fuzis semiautomáticos, né, em calibre de fuzil normal, calibre 223, calibre 556. Então, de novo, mesmo a pessoa aí que defende a arma para fazer um esporte, para promover a coleção ou para arma para defesa, qual seria o argumento de 30 armas por pessoa, né, 5.000 munições por cada arma? Então, é importante que a gente desça nessas minúcias, porque são nessas minúcias que a gente vê os riscos aí de milicianização do Brasil, né? E eu estou falando isso não em abstrato. A gente tem casos concretos, como, por exemplo, Rony Lessa, que é o réu aí pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson, que ele tinha uma dessas carteirinhas do Exército de colecionador e atirador esportivo, e com isso tinha um acesso privilegiado a armas de calibre restrito e uma quantidade maior de munições. Então, na prática, a gente já tem hoje um uso dessas brechas dadas pelo Exército e flexibilizadas pelo Bolsonaro para um uso criminal bastante perigoso, né? Então, se a gente tem PCC, Comando Vermelho, conseguindo comprar empresários para usar de laranja para lavar dinheiro, a gente seria muito ingênuo de achar que essas regras não vão ser utilizadas por crime organizado, por facção criminosa, por milícia, para todo tipo de atividade criminal, seja para uma atividade de crime organizado, seja mesmo para um uso político. Olha, pergunta da Miriam Macias está indo para você na tela. Não vamos esquecer que Sérgio Moro autorizou o não rastreamento. Essa coisa que eu não entendo mesmo, viu, Miriam? Isso aí eu não entendo. Por que não rastrear a munição? Só pode servir para ocultar crimes. Não tem outro sentido nisso, né? Aí a Miriam fala aqui, ó, por que isso não é discutido? As milícias agradecem. Eu acho que agradecem muito, né? Porque facilita muito o trabalho de quem quer matar, de quem quer se envolver com crime, essa coisa toda, né, Bruno? Eu dou sempre 2 exemplos que são muito claros. A gente teve o caso aí do assassinato da juíza Patrícia Scioli por policiais militares, porque eles não queriam que ela investigasse a questão de milícia, e o caso dela só foi esclarecido porque no local do crime havia uma munição marcada, né? E essa munição, quando rastreado, ligou a um batalhão de polícia militar e se chegou ao responsável.
No caso, por exemplo, do crime da Marielle, a gente também teve essa munição marcada, só que a regra não foi cumprida. Então, a Polícia Federal comprou um lote acima do estabelecido em lei e, por conta disso, não conseguiu saber de qual superintendência isso saiu, de qual agente essa munição saiu. Então, quando a gente enfraquece esse mecanismo de marcação e enfraquece esse mecanismo de rastreamento, o único beneficiado é quem comete crime, né? É maravilhoso para quem é matador de aluguel, é maravilhoso para quem tá na polícia e no exército desviando munição, desviando arma, e essa revogação aconteceu em março e em abril de 2020, e até hoje ninguém colocou nada no lugar, né? Então, assim, é imprescindível que sejam feitas perguntas para o ministro da Justiça, para o ministro da Defesa, para o comando do Exército, para dizer quem está se beneficiando com esse rastreamento. Porque, assim, o atirador esportivo que faz tudo certinho, a pessoa que tem arma e que vai ao clube de tiro treinar de vez em quando e faz tudo certinho, não perde nada com marcação de arma e munição. Agora, quem está cometendo crime, aí é uma maravilha não ter controle, é uma maravilha não ter banco de dados bem feito, é uma maravilha você não ter uma marcação em todo o estojo de munição. Ou seja, só serve para bandido mesmo. Isso que o governo fez. O governo está dando arma, está dando munição para bandido, né? Dando a munição para a munição do bandido. É isso, né, Bruno? Porque não tem outra explicação, não há outra explicação. Por que dificultar o rastreamento de cápsulas que poderiam indicar a autoria de um assassinato, por exemplo? Não tem nenhum sentido pensar na sociedade que não está de barbárie, né?